nesse computador. Isso. Começou. Ok. Então, deixa eu só fechar. Podemos? Só um pouquinho, só um segundo para eu encerrar o WhatsApp também. Certo, então deixa eu só fazer a apresentação. Então, bom dia a todos. Pessoal, então hoje nós vamos dar continuidade aos nossos seminários do laboratório. Então, hoje nós temos a doutoranda também, Tainá Galassi, e a Tainá ela é nutricionista. Então, ela trabalhou no seu mestrado, né, com ômega 3, ela fez suplementação com ômega 3 e um modelo de dor neuropática crônica. Então, hoje ela vai falar um pouco para a gente sobre essa relação da dor crônica e da nutrição. Né? Sabe aí que tem uma grande importância, né, a nutrição dentro desses quadros álgicos. Né? Então, vamos lá. Passo a palavra para a Tainá fazer então sua apresentação. Fique à vontade, Tainá. Obrigada, professor. Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Tainá Galassi, eu sou doutoranda do programa de pós-graduação em Neurociências e o meu orientador é o professor Dr. Daniel Fernandes Martins. Então, hoje eu vou estar apresentando para vocês um seminário sobre dor crônica e a nutrição. A escolha do tema foi baseada, então, na minha formação. Como o professor Daniel disse anteriormente, eu sou nutricionista. No meu mestrado, eu trabalhei, então, com o ômega 3, né, a nutrição em um modelo de dor inflamatória. E também a dor crônica, porque atualmente, né, todos nós estamos em contato direto ou indireto diariamente com pessoas que sofrem de dor crônica. Então, achei muito importante trazer essa relação, né, e mostrar para vocês a influência, a importância que a nutrição pode ter na melhora desse quadro clínico, né, desses indivíduos. Então, vamos dar início. A minha internet, caso trave alguma coisa do tipo, podem me avisar. A gente retoma, caso seja necessário. E ao final da apresentação, eu vou estar disponível para retirar a dúvida, qualquer dúvida de vocês que possa surgir. Então, vamos lá. Todo o conteúdo que será apresentado nesse seminário, ele foi apresentado em um webinar, disponibilizado, então, pela IASP, a Associação Internacional do Estudo da Dor. Agora, em março de 2020, foi um webinar que se intitulou como Why, What and How of Nutrition for People Experiencing Chronic Pain. Então, ao final da apresentação, eu vou disponibilizar não só os slides, mas também o link desse webinar, caso alguém tenha o interesse, né, de assistir, então, na íntegra. É um webinar que vale muito a pena e é muito interessante. Então, eu quero introduzir esse seminário dizendo para vocês que sim, a nutrição ela tem um relacionamento direto com a dor crônica e ela pode sim auxiliar na redução, né, na melhora do quadro clínico de indivíduos que sofrem de dor crônica. Por quê? A nutrição ela interfere diretamente nos alimentos, consequentemente nas refeições que esse indivíduo vai fazer, não só nos alimentos, mas também nas bebidas que esse indivíduo vai ingerir. Ela também reduz a habilidade do planejamento a longo prazo. Então, interfere desde lá no planejamento e na compra, né, na aquisição de alimentos no supermercado e, consequentemente, na preparação dessas refeições. Né? Um indivíduo que sofre de dor crônica é um indivíduo que vai cozinhar menos, que vai preparar menos as suas refeições e vai adquirir mais refeições prontas, né? Mais para frente eu vou detalhar cada um desses tópicos com vocês e vai ficar mais claro. Ela interfere também na necessidade, no requerimento nutricional. Cada condição clínica tem um requerimento nutricional diferente de outra. E indivíduos que sofrem de dor crônica, eles têm uma necessidade nutricional maior do que indivíduos saudáveis. Em alguns quadros, algumas condições clínicas, nós temos tanto macro quanto micronutrientes específicos, né, com quantidades específicas para cada condição clínica. Então, por isso, a necessidade do plano alimentar ser individualizado e levar em consideração a comorbidade, né, que esse indivíduo apresenta. A ingesta nutricional ela também pode influenciar o aumento ou a diminuição da dor.
né? E aqui eu chamo atenção para os ácidos graxos poliinsaturados ômega 3 e ômega 6. Vou explicar melhor depois a relação dele. Influencia também diretamente o maior ou menor risco do desenvolvimento de doenças crônicas, né? É muito comum nós ouvirmos, não só na clínica, né, mas de pessoas que sofrem de dor crônica e estão próximas a nós, eu sinto muita dor para conseguir dormir, ou eu sinto muita dor até para ficar de pé, muito mais até cozinhar ou preparar minhas alimentações, minhas refeições. Sinto muita dor para comer, né? Tem muitos pacientes, muitos indivíduos que até se esquecem quando foi a última refeição que fizeram por causa da dor que vem sofrendo, né? Também pessoas que fazem o uso contínuo de medicamentos que são controlados, ou medicamentos que têm fortes reações adversas, então náuseas, vômitos, diarreia, constipação, são efeitos colaterais que interferem diretamente na alimentação desse indivíduo, na quantidade de comida que ele vai ingerir e, consequentemente, a longo prazo, no estado nutricional desse indivíduo, né? Então, a dor, né, é uma prioridade maior do que a alimentação em muitos casos, né? Então, temos casos também que o indivíduo fala, não consigo encontrar o prazer que todos dizem encontrar na alimentação. Também tem o caso inverso, que são extremos, né? Indivíduos que encontram, né, o prazer, né, a sensação de conforto na alimentação. E aí vem a questão de sempre ter um consumo alimentar exagerado, que vai gerar a longo prazo um sobrepeso, uma obesidade, e até mesmo uma depressão, ou aqueles sentimentos de culpa que a pessoa tem após ter episódios compulsivos alimentares, né? E isso pode, inclusive, desenvolver aí um transtorno alimentar. Então, a relação que a dor, né, a dor crônica, quadros de dor tem com a alimentação, a nutrição, é bem mais complexo e extremamente importante. Então, qual seria a intervenção dietética nesses casos? A intervenção dietética para indivíduos que sofrem de dor crônica tem como base a qualidade da alimentação. Então, sempre ver a alimentação como um todo. Logicamente, como qualquer outro paciente, a gente vai ter como base os macro e os micronutrientes, o requerimento de água por dia, né? Levar em consideração fibra, a ingesta de álcool, que mais para frente eu vou explicar também. E, com certeza, os ácidos graxos poliinsaturados ômega 3. Também fitonutrientes. Que são fitonutrientes? Fitonutrientes são antocianinas, polifenóis, flavonoides, que são componentes bioativos, né, que estão presentes em frutas, verduras, legumes, que eles possuem um papel direto, então, na inflamação e na manutenção da dor crônica, da dor, né, de maneira geral. Então, para esses indivíduos, nós devemos prover, então, uma alimentação, plano alimentar de alta qualidade e uma dieta balanceada que vai fornecer todos os nutrientes necessários de acordo com o requerimento individual e a condição clínica desse paciente. Entrando agora na questão do ômega 3 e a sua importância na dor crônica, né? O ômega 3, ele é um ácido graxo poliinsaturado, ele não é produzido pelo nosso organismo. Dessa forma, a necessidade, então, de nós adquirirmos, né, frente à ingesta dietética ou suplementação, né, via cápsula. O ômega 3, ele é competitivamente metabolizado com o ômega 6, né? Então, é muito importante a gente prover o ômega 3 em uma proporção sempre maior do que o ômega 6 na dieta desses pacientes. O ômega 3, as fontes dietéticas dele são peixes de águas frias, né? Algumas oleaginosas, como castanhas, nozes, né? Linhaça, farinha de linhaça, principalmente, abacate, azeite de oliva, e também a suplementação nutricional. O ômega 3, ele possui um caráter anti-inflamatório e também analgésico. E o ômega 6, ele possui um caráter mais pró-inflamatório. Ele é derivado, então, de algumas fontes dietéticas, como carne vermelha, ovos, algumas oleaginosas também, né, o milho.
enfim. E quando ele é metabolizado lá na cascata do ácido araquidônico, ele vai dar origem a metabólitos como os eicosanoides, prostaglandinas, leucotrienos, tromboxanos, que todos esses produtos do metabolismo dessa cascata vão dar origem, né, vão dar continuidade ao processo inflamatório. Já quando nós temos a metabolização do ômega 3 nessa mesma cascata, né, utilizando essas mesmas enzimas, nós temos a produção de alguns produtos minimamente inflamatórios. O que isso quer dizer? A gente vai ter produção de alguns eicosanoides, alguns leucotrienos, porém eles são metabólitos que têm uma menor afinidade pelo seu receptor. Frente a isso, eles vão desencadear uma resposta inflamatória bem menor, né, quando comparados aos metabólitos da cascata do ômega 6, mas também nós vamos ter a produção de mediadores lipídicos pró-resolutivos, né, como as isovinas, protectinas, que têm a capacidade, então, elas têm um papel dual, tanto anti-inflamatório como pró-resolutivo. Então, parando, né, esse processo inflamatório e também tendo um papel analgésico. A suplementação de ômega 3 ela é possível via cápsula, mas ela também é muito individualizada e ela varia muito de acordo com as marcas de ômega 3. É muito importante, né, os pacientes, né, os indivíduos que sofrem de dor crônica, ou qualquer indivíduo, pessoa que for fazer a utilização de cápsulas de ômega 3, passar por um profissional nutricionista, visto que a rotulagem, né, a ingesta de ômega 3, ela é definida de acordo com seus metabólitos ativos, nesse caso o EPA e o DHA. Nós temos, né, uma recomendação diária de EPA em torno de 450 a 500 miligramas dia e de DHA entre 300 e 350 miligramas por dia. Algumas marcas trazem essa quantidade de EPA e DHA em apenas uma cápsula. Outras marcas dividem, né, essa quantidade, sendo necessário, então, a ingesta de 2 cápsulas dia, né? Então, é muito importante que os pacientes passem por uma consulta nutricional, que isso seja bem individualizado, que essas quantidades sejam bem adequadas, e principalmente quando também a suplementação de ômega 3 é feita via alimentação. As quantidades, as porções devem levar em consideração não só as comorbidades, mas também as características, né? Faixa etária, sexo, peso. Então, o ômega 3, como apresentado, ele é fundamental nos quadros de dor crônica. Com relação à alimentação de má qualidade e a dor, como eu disse lá na frente e expliquei, pacientes com dor crônica, eles comem menos, ou eles possuem uma alimentação de menor qualidade. Como eu disse, nós temos aqueles 2 perfis de paciente que sente muita dor e prefere não comer, não sente fome, não consegue se alimentar devido à intensidade da dor, ou possui uma alimentação de menor qualidade. O que isso quer dizer? Eles comem, eles ingerem, né, alimentos de menor qualidade. São alimentos mais calóricos e que possuem menor quantidade de nutrientes, né, vitaminas, minerais, ocasionando, então, a longo prazo, um aumento do peso. Esses 2 perfis de pacientes vão ter um aumento no risco de todos os tipos de má nutrição. O primeiro tipo é a má nutrição, né, ou a desnutrição energético-proteica, onde a gente tem uma deficiência não só nas calorias totais que esse indivíduo vai consumindo ao final do dia, mas também na proteína, implicando aí numa redução de massa muscular. O segundo é o ganho excessivo de peso, e nesse caso é a massa, tecido adiposo, ou o ganho de gordura e a perda de massa magra, que seria a massa muscular, né? Que é caracterizada, então, como obesidade sarcopênica. A gente percebe que essa perda de massa muscular, esse relacionamento também entre a má nutrição, a dor e a perda de massa muscular também está relacionada à diminuição da atividade física. Quando nós sentimos dor, a gente tende a se resguardar, ficar mais quieto, né, evitar se mexer, evitar se locomover. Isso acontece com os indivíduos com dor crônica também. E o pior, isso acontece com maior frequência nesses indivíduos, né? Então, eles sentem dor, consequentemente diminuem a atividade física, o que vai ocasionar uma perda de massa muscular e força muscular,
e isso é um ciclo que vai se repetir. Os indivíduos sentem medo de sentir dor, diminuem como consequência a atividade física, o que também é um fator agravante nesses casos. Nós sabemos, não só pelos estudos que nós realizamos no LANEX, mas também por todos os dados da literatura, que a atividade física ela é um importante agente anti-inflamatório e também analgésico nesses casos. Então, a diminuição da atividade física desses pacientes vai implicar na redução da massa muscular, e a gente sabe que o tecido muscular, a massa muscular, é um tecido metabolicamente ativo, né? Ele acelera o nosso metabolismo. Então, o indivíduo sedentário, em comparação com o indivíduo que pratica exercícios de musculação e, por consequência, tem maior quantidade de massa muscular, ele tem uma taxa metabólica basal, que é a taxa de gasto energético em repouso, maior. Então, você em repouso, né, o indivíduo que tem maior massa muscular em repouso, em comparação com o indivíduo sedentário, é bem maior. Nesse caso, diminuição de massa muscular, diminuição da taxa metabólica basal, e esse é um fator que pode ocasionar na exacerbação do sobrepeso, da obesidade e do processo inflamatório. Com relação aos medicamentos que esses indivíduos tomam, os pacientes que sofrem de dor crônica, geralmente, né, fazem uso contínuo de medicamentos controlados, medicamentos fortes que causam diferentes efeitos colaterais. Entre eles, constipação, náusea, mudanças no apetite, boca seca, retenção urinária de líquidos, depressão respiratória. Essa questão da retenção de líquidos também, muitos indivíduos que tomam medicamentos que fazem, né, essa questão da retenção hídrica, não têm o conhecimento de que estão inchados, né, que eles precisariam ingerir alimentos e líquidos que acelerem aí e ajudem, né, a eliminar esse líquido, e acha que na realidade está ganhando peso. E aí é mais um fator também para diminuir a quantidade da alimentação, né, enfim, as refeições do dia, pela ausência de informação. A questão da mudança no apetite, também muitos pacientes perdem o apetite devido ao medicamento que estão utilizando, ou tem mudanças, né, alterações no paladar, então às vezes deixam de sentir o sabor, né, de alguns alimentos. A depressão respiratória, agora pensando na questão de pacientes idosos que sofrem de dor crônica e já têm alguma dificuldade, né, para respirar devido ao medicamento, a questão de se alimentar acaba, às vezes, causando uma fadiga muito grande neles, o que é um fator para redução também da quantidade da alimentação. E entre todos os efeitos colaterais causados por esses medicamentos, o mais citado na literatura é a constipação. E com isso vem, então, o uso, né, de laxantes em grande quantidade por esses pacientes. A gente sabe que o uso de laxantes, não só laxantes, mas também alguns medicamentos como corticoides, antibióticos, eles têm um impacto direto na microbiota intestinal. Então, a integridade dessas células, né, dessas células intestinais, ela é de extrema importância também nesses indivíduos. Por quê? Um indivíduo que utiliza laxante ou esses medicamentos mais fortes e interferem, então, na integridade dessa microbiota intestinal, eles estão mais suscetíveis ao desenvolvimento de alergias e intolerâncias alimentares. E aí, né, essas alergias, essas intolerâncias, elas também se desenvolvem a partir de uma resposta inflamatória que vai causar a ativação de todo o sistema imunológico, e isso também vai complicar ainda mais o quadro desse indivíduo. Então, a gente tem mais uma relação aqui, né? Medicamentos, efeitos colaterais e o impacto no estado nutricional. O plano alimentar, ele pode auxiliar, sim, na redução desses efeitos colaterais. Ele pode auxiliar na questão intestinal, no fluxo intestinal desse indivíduo, sendo desnecessário o uso de laxante, pode ajudar nas náuseas, na questão da boca seca, na questão da eliminação desses líquidos retidos, entre outros efeitos adversos. E qual a relação, então, entre sono, nutrição e dor? A gente sabe que muitos indivíduos, como eu comentei lá no início, com dor crônica, têm muita dificuldade para dormir.
Nós temos dois hormônios que regulam, então, a nossa ansiedade, a nossa fome, a leptina e a grelina. A leptina é considerada o hormônio stop eating, né, que é responsável por mandar sinais de saciedade para o nosso cérebro após as refeições. E nós temos a grelina também, que é chamada como hormônio da fome. Então, ela está aumentada antes das refeições e diminuída após as refeições. Quando nós temos indivíduos com insônia ou com baixa qualidade de sono, nós temos, então, um impacto direto na produção de leptina, causando, então, um aumento de apetite, né? Se nós temos uma diminuição desse hormônio, o indivíduo vai ter um aumento de apetite. E na estimulação da produção da grelina, vai ocasionar também um aumento de apetite. Então, esses indivíduos vão passar a comer mais, né? Não se sentir saciados, porque a gente vai ter uma interrupção ou uma diminuição na produção do hormônio que manda os sinais de saciedade, e com isso um aumento do consumo, levando aí a longo prazo a um sobrepeso, uma obesidade. Então a dor interfere diretamente na qualidade, na quantidade do sono e na regulação hormonal. Além também da interferência no hormônio da leptina e da grelina, a gente sabe que a baixa qualidade do sono, né, ou a insônia a longo prazo, ela pode interferir em outros hormônios, como o cortisol, a melatonina, né, que está diretamente relacionado com o estresse desse indivíduo. O glucagon, a insulina, que são hormônios relacionados à tolerância à glicose e à insulina, e isso a longo prazo pode influenciar, então, né, causar nesse indivíduo um aumento da tolerância à glicose e à insulina, e a longo prazo pode sim levar ao maior risco do desenvolvimento da diabetes mellitus do tipo 2. E o que seria pessoas com baixa qualidade de sono, né? As pessoas com baixa qualidade de sono são pessoas que têm muita dificuldade para dormir, ou que quando pegam no sono ficam acordando várias vezes durante a noite, ou que têm uma quantidade, né, inferior a 5 horas por noite de sono. E essas pessoas e pessoas com insônia, elas vão ter uma alimentação de má qualidade, né? Enfim, porque elas optam por refeições e lanches rápidos e fáceis. Elas tendem a não planejar as refeições do dia, da semana, porque elas estão muito cansadas para isso. E principalmente não cozinham, né, em casa. Elas têm elas preferem adquirir esses alimentos e muitas vezes não são alimentos saudáveis. Fazem um uso excessivo de álcool ou comida para ajudar a dormir. E usam excessivamente a cafeína para ajudar a ficar acordado durante o dia. Qual seria a intervenção nutricional nesse caso? Como nós poderíamos ajudar com a nutrição essas pessoas que sofrem desses problemas? Então, criar, né, inserir na rotina desses indivíduos horários regulares para grandes e pequenas refeições, não só almoço e janta, mas também um café da manhã, lanche da manhã, da tarde, uma ceia, caso necessário. Sempre adaptando de acordo com a rotina desse paciente. Adaptar a quantidade e o tamanho das porções, sendo elas modificadas de acordo com as necessidades e a rotina desse paciente. Associar alimentos com baixo índice glicêmico ou fazer sempre associação proteína-carboidrato durante a noite, que vai então fazer um controle dos picos de insulina e de glicose, né, durante a noite nesse indivíduo. Consequentemente, também vai controlar caso esse indivíduo seja uma daquelas pessoas que tem insônia e levantam à noite para comer, vai dar uma controlada nessa questão de sentir fome durante a noite. Orientar com relação a evitar o uso da cafeína a partir do período da tarde, porque é muito individual a sensibilidade de cada pessoa frente ao consumo de cafeína. Tem pessoas que têm uma metabolização dessa substância mais rápida, então elimina mais rápido, e tem pessoas que retêm a cafeína por mais tempo no metabolismo, né? Então, isso é muito individual e deve ser observado de paciente para paciente. E o consumo de álcool também tem uma interferência direta no metabolismo, né? E principalmente no sono. Então, em indivíduos com dor crônica, a gente deve otimizar a refeição, a nutrição deles,
sempre baseado em 4 pilares. O primeiro, reduzir sempre a inflamação, proteger contra danos oxidativos. Então, sempre priorizar uma reeducação alimentar, não só inserir uma dieta visando perda de peso ou qualquer diminuição do tecido adiposo, aumento da massa muscular. Sempre reeducar no quesito alimentação, para que ele saiba fazer a escolha dos alimentos que ele vai estar comprando, que ele saiba escolher as refeições que ele vai fazer durante o dia, né? E saiba a importância dessa alimentação. O porquê a necessidade de consumir um ômega 3, o porquê da necessidade de diminuir o consumo de carne vermelha, né? O porquê da necessidade dos fitonutrientes, das vitaminas, dos minerais. Priorizar a qualidade lipídica, como eu acabei de mencionar. Também aumentar o consumo de fibras para 30 gramas dia, porque isso vai otimizar, né, o funcionamento intestinal desse paciente, vai também garantir a integridade dessa microbiota intestinal. Questão da água também, aproximadamente 2 litros dia. O segundo pilar, otimizar o ganho de massa muscular, justamente para a gente ter esse metabolismo mais ativo, né, uma taxa metabólica basal maior. E a perda da gordura corporal. A gente sabe também que o tecido adiposo é um tecido metabolicamente ativo, faz liberação de citocinas pró-inflamatórias, faz produção e liberação de hormônios. Então, o indivíduo que tem grande quantidade de tecido adiposo, ele já é considerado um indivíduo inflamado, independente de qualquer comorbidade que ele tenha, se tem ou não tem. Então, sempre otimizar o ganho de massa muscular e a redução da gordura corporal do tecido adiposo. E para isso, sempre garantir para esse paciente um aporte legal de proteína. Proteína igual maior a 1 grama quilo dia. Carboidratos complexos, como eu disse, para cuidar desse pico de insulina, esse pico de glicose. Considerar as comorbidades existentes. E o quarto, último, mas não menos importante pilar, essa dieta ela seja palatável, ela seja agradável ao paladar desse paciente, ninguém segue, ninguém tem uma adesão legal a um plano alimentar que não gosta, ela seja acessível no quesito financeiro, fácil de preparar, levando em consideração a rotina desse paciente, a dor que ele sente, e que ela seja individualizada de acordo com as comorbidades e o requerimento nutricional desse paciente. Frente a isso, a gente vai ter uma aderência ao plano alimentar, uma reeducação alimentar e uma otimização na condição clínica desse paciente. Consequentemente, uma redução da dor crônica também. E quais as evidências atuais que nós temos na literatura sobre nutrição e dor crônica? A gente tem diferentes tipos de revisões sistemáticas na literatura, porém elas são limitadas. Elas focam em apenas um aspecto da dieta, então a utilização de algum tipo de suplemento específico. A população apresentando uma condição específica de dor, então, por exemplo, artrite, fibromialgia. Grupos populacionais, amostras específicas ou pequenas, né, para ter aí um resultado que seja confiável. Então, grupos populacionais, por exemplo, trabalhar só com população infantil, só população idosa. E a gente tem uma ausência de uma revisão sistemática que junte todos esses aspectos. Então, o objetivo dessa revisão sistemática que eu vou apresentar para vocês a seguir foi fazer, né, uma revisão sistemática de literatura que avalie o impacto de intervenções dietéticas, ou seja, alimentação como um todo desse indivíduo, na dor crônica. Essa revisão sistemática ela foi publicada em 2018 no Journal of Human Nutrition and Dietetics e ela foi realizada na Austrália. Com relação aos critérios, né, estratégia PICO dessa revisão sistemática, os participantes eram adultos com idade maior ou igual a 18 anos, apresentavam dor crônica por um período maior ou igual a 3 meses, e os artigos que foram incluídos, eles tinham como objetivo, incluíam, né, a estratégia nutricional, eles deveriam incluir a estratégia nutricional visando a redução da dor. Nós tivemos 4 tipos diferentes de artigos. Alguns faziam alteração na dieta geral,
né? Então, mudavam o tipo de dieta ou faziam uma intervenção nutricional como um todo naquela dieta. Outros alteravam alguns nutrientes específicos, então só carboidrato, só lipídio, só proteína. Outros que não mexiam na dieta, mas faziam a prescrição de algum suplemento, seja ele multivitamínico, algum aminoácido, algum fitonutriente. E a última, que é a fasting therapy. E geralmente se trata, né, da redução da quantidade de calorias totais ou trabalhar com o jejum intermitente. Com relação ao comparador, eles não aplicaram nenhuma restrição. Então, artigos que tinham ausência de grupo controle ou grupo que permaneciam com a dieta padrão também foram incluídos. E o desfecho, todos os artigos aferiam, né, mudanças na percepção, seja frequência, intensidade ou gravidade da dor crônica por meio de ferramentas ou questionários validados. Todos os estudos originais foram incluídos, com a restrição de estudo de caso, cartas, opiniões de especialistas e resumos de congressos. Com relação ao prisma, né, o fluxograma de busca deles, eles identificaram 8.934 artigos, porém que foram elegíveis, né, que se enquadravam em todos esses critérios, foram apenas 71. E que foram incluídos na meta-análise 23 artigos. A meta-análise, ela levou em consideração apenas um dos questionários utilizados, foram diferentes questionários, mas apenas o Visual Analog Scale, que é o VAS, e a dieta desse paciente. Com relação aos resultados dessa pesquisa, a qualidade do estudo, quando foi avaliado, né, qual o viés, qual a confiabilidade desse artigo, 31 dos artigos tiveram um resultado positivo, ou seja, resultados que podem ser confiáveis, né, com uma qualidade do estudo legal. Neutra, 36, negativa, 4 estudos. A maioria desses estudos foram desenvolvidos nos Estados Unidos. A gente tem uma necessidade muito grande de estudos envolvendo nutrição e dor crônica aqui no Brasil. E a maioria dos estudos eram ensaios clínicos randomizados. A média era 48 participantes por estudo. A maioria incluiu o sexo feminino e masculino, com média de idade entre 36, 33 e 66 anos. IMC entre 18 e 36 quilos por metro quadrado. 58% dos pacientes apresentavam sobrepeso ou obesidade, o que reforça tudo que foi apresentado até o momento. Aproximadamente metade dos estudos possuem, então, mais de 10 anos, o que reforça a necessidade, né, de estudos envolvendo intervenções dietéticas e dor crônica. As principais condições de dor crônica nos estudos, nesses artigos incluídos, eram artrite reumatoide, osteoartrite e fibromialgia. Com relação aos resultados da revisão sistemática, estudos que faziam alteração na dieta geral foram 16 artigos. Então, o que eles faziam? Introduziam uma dieta vegana, ou uma dieta vegetariana, ou uma dieta mediterrânea. A dieta mediterrânea é uma dieta que prioriza a ingesta de peixes de águas frias, maior consumo de frutas, verduras, legumes, oleaginosas, sementes, grãos. Então, consequentemente, uma dieta mais saudável, com maior aporte de alimentos fontes de ômega 3. Então, de todos esses 16 estudos incluídos, 12 tiveram uma diminuição estatística significativa na dor desses pacientes. Os artigos que tinham alteração de algum nutriente específico, seja ele uma redução lipídica ou um aumento no aporte de fibras ou na composição proteica, foram 5. Desses 5, 2 tiveram uma redução estatística significativa na dor desses pacientes. Com relação à suplementação, 46 artigos desses 71. Então, a suplementação podia ser de ômega 3, multivitamínicos, minerais, antioxidantes, aminoácidos, como eu disse anteriormente. Apenas 11 tiveram uma diminuição estatística significativa. E com relação à fasting therapy, 4 estudos, sendo apenas um com a redução estatística significativa. Para explicar um pouquinho melhor para vocês, esse tipo de dieta é uma dieta, né, que foi
feita por um período de 2 dias antecedentes ao período de jejum, de 800 calorias por dia, e uma semana esses pacientes tinham dietas restritas a 300, 350 calorias dia. Para vocês terem uma noção na prática como isso funciona, a dieta padrão, a alimentação padrão do cidadão brasileiro é composta em média por 2.500 calorias. 300, 350 calorias seria referente a um almoço ou uma janta. Então, uma semana, né, se alimentando por dia com calorias provenientes aí do que seria equivalente a um almoço ou uma janta. Então, a gente vê que de 4 artigos, um só teve diminuição estatística significativa da dor. Com relação à meta-análise, professora Fran me corrija caso eu erre em algum ponto aqui da explicação, mas vamos lá. Ele fez esse gráfico aqui para explicar, e o que eu posso dizer os pontos que estão, cada ponto, cada quadrado representa então um artigo, né? E cada losango representa o resultado estatístico, né, de um estudo. Então, esse primeiro losango se refere aos estudos, né, que fizeram alteração geral da dieta. Então, nós vemos que tem uma redução estatística significativa da dor. Com relação à alimentação, né, feita com base no jejum, a gente vê que não teve uma redução estatística significativa. Os artigos, né, os estudos que faziam alteração com um nutriente específico da dieta, teve uma redução estatística significativa. E a suplementação, que fazia suplementação de algum componente, teve também uma redução estatística significativa. Todos eles, né, todos esses estudos estão a favor, esses que estão em torno do losango, não, do quadrado, do retângulo verde, eles estão a favor da intervenção e não do grupo controle. Isso significa, né, que teve o resultado esperado, ou seja, a redução da dor. Eles fizeram também uma avaliação, né, levando em consideração todos, já que o objetivo dessa revisão era avaliar não só um tipo de intervenção diferente, mas sim intervenção nutricional como um todo nesses indivíduos. Então, fazendo uma estatística de todos esses estudos, né? Alteração geral da dieta, a dieta do jejum, alteração de algum nutriente específico ou a suplementação, eles tiveram uma diferença estatística significativa, né? E o resultado, a conclusão que eles tiveram disso é que a intervenção dietética, ela possui uma influência na redução da dor. Qual que é a conclusão, então? Nutrição, ela pode ajudar na redução da dor crônica. Pesquisas atuais que abordam nutrição e dor, elas não possuem um foco na dor crônica, causando, então, uma heterogeneidade. A maioria dos estudos, eles possuem 10 anos ou mais, além de baixa ou neutra qualidade. Poucos estudos realizam acompanhamento de avaliação da dor crônica a longo prazo. Então, a gente tem a intervenção nutricional e logo em seguida a avaliação. Mas como será, né, qual o resultado que a gente tem se essa intervenção nutricional, se essa aderência, esse plano alimentar, de fato fosse levado por mais tempo por esse paciente? Como ficaria a questão da dor crônica desse indivíduo? Será que em algum momento, né, a gente teria uma redução maior ainda? Então, a gente precisa de estudos que façam um acompanhamento a longo prazo desses pacientes. Então, nós temos a necessidade de artigos de alta qualidade que avaliem intervenções nutricionais em população com dor crônica, não restringindo apenas a uma condição clínica específica, achados que possam ser implementados na prática clínica, no nosso consultório, que presente melhoras na qualidade de vida dessa população. O próximo estudo que eu trago para vocês é um estudo original, um estudo piloto, onde eles avaliam, então, a intervenção, a eficácia da intervenção dietética na dor de pacientes atendidos em um serviço terciário. Também foi realizado na Austrália e publicado no ano passado. O objetivo desse estudo foi testar a viabilidade e a eficácia de intervenções dietéticas no estilo de comportamento alimentar desses pacientes com dor crônica,
atendidos, né, nesse serviço integrado de dor. Eles tinham 4 grupos experimentais, foi um ensaio clínico randomizado, e um grupo passava por uma consulta individualizada com o nutricionista, que visava, então, uma mudança no comportamento alimentar, então, como eu disse, uma reeducação alimentar, e que eram suplementados com suco de fruta bioativo. O que isso quer dizer? Um suco de fruta com alta quantidade de componentes bioativos, como fitonutrientes, flavonoides, antocianinas, que são fitonutrientes que possuem uma grande influência na inflamação e na dor crônica. Outro grupo que recebia o acompanhamento com nutricionista e um plano alimentar, mas tinha um suco que era reconstituído e processado, então a quantidade de componentes... Estão conseguindo me ouvir? Apareceu aqui que minha internet está ruim. Sim. Certo? E tínhamos também um grupo que era grupo controle, que estava na lista de espera para consulta, que era suplementado, né, com o suco de frutas bioativo, e o grupo que estava na lista de espera, mas recebia o suco placebo, né, ou seja, com uma menor quantidade de componentes bioativos. Então, aqui, essa foto foi retirada do artigo mesmo. O suco de frutas bioativos, dá para perceber que ele tem até uma concentração, né, uma cor mais forte quando comparado com outro suco. E a consulta com a nutricionista era feita via webconferência. Mas eram aplicados questionários validados, né, que avaliavam até a dificuldade desses pacientes com relação à alimentação, né, e reeducação alimentar. Então, eles começaram com 60 participantes, a pesquisa durou 6 semanas e eles terminaram com 42 pacientes. Todos os pacientes que eram do grupo consulta com a nutricionista tiveram pelo menos 3 consultas. E os desfechos avaliados foram dor por esses questionários, né, e ferramentas validadas, a qualidade de vida e a ingesta e qualidade dietética. Com relação aos sucos, esses pacientes recebiam uma garrafa por dia de suco, sendo 250 ml por garrafa durante 6 semanas. Com relação aos resultados, né, eu restringi aqui apenas para o VAS, que foi o questionário, foi apresentado no outro estudo também, porque tem uma grande quantidade de questionários. A gente percebe que todos os 4 grupos eles tiveram uma redução na dor, na escala de dor, né, desse questionário. Então, a gente percebe que os 2 grupos que tiveram atendimento nutricional com a nutricionista tiveram uma redução da dor nessas 6 semanas mais significativo, mais acentuado, quando comparados com os grupos lista de espera mais suco bioativo ou lista de espera mais suco placebo. Porém, também tiveram uma redução. Então, esses 2 grupos, esses 2 últimos grupos, né, essa redução, mesmo que seja 2 pontos nessa escala, a gente pode atribuir ou a quantidade mínima desses fitonutrientes nesse suco que foi processado e reconstituído, né, não tem como, teria como na realidade, mas ali no artigo não foi feito uma análise para saber qual a quantidade de fato que existia, né, desses fitonutrientes nesse suco. Porém, espera-se uma redução drástica na composição frente a essa reconstituição, ao processamento desse suco. Ou também ao efeito placebo. Mas a gente vê que sim, o atendimento nutricional e o suco bioativo tem um efeito muito importante na redução da dor. Quando comparados, né, quando a gente compara os demais grupos com esse primeiro grupo, atendimento nutricional mais suco bioativo, foi uma redução importante de 48,24 para 13,8 em 6 semanas de intervenção. Todos os 4 grupos eles tiveram uma diferença estatística significativa no quesito interferência da dor em atividades diárias e alta eficácia da dor. Com relação à comparação, né, entre o atendimento nutricional e o grupo de espera,
O grupo Atendimento Nutricional apresentou resultados significativos na escala da dor, né, tendo uma redução de 2,5 pontos a 3. Uma interferência da dor, uma redução de 1 ponto igual ou maior a 1 ponto na interferência da dor em atividades diárias, autoeficácia da dor, um aumento de 7 pontos, e com isso, né, uma mudança na categoria de classificação da gravidade da dor desses pacientes. Com relação aos resultados referentes à qualidade de vida, eles apresentaram melhoras em 6 dos 8 desfechos. Função física, limitações emocionais, com relação à vida ou à inserção social, limitações físicas, bem-estar emocional, saúde geral. A gente vê que a intervenção nutricional teve um resultado legal, né, positivo, não só na redução da dor, mas também na qualidade de vida desses pacientes. E com relação aos resultados dietéticos dessas intervenções, eles obtiveram uma redução na porcentagem calórica total proveniente de gorduras. Então, o grupo que teve a consulta com o nutricionista e recebeu a suplementação com o suco bioativo, teve uma redução significante de 5,7%, né? O que é muito importante, uma porcentagem importante quando a gente está dizendo aí, né, já que o aporte de lipídios em uma alimentação gira entre 20% a 30%, 5% é bastante coisa, né? Os grupos apresentaram também melhoras estatisticamente significativas na ingesta calórica total, então uma redução de 788 kJ, a porcentagem calórica proveniente de alimentos essenciais, né? Então, eles aumentaram o consumo de alimentos saudáveis e reduziram a caloria total proveniente de alimentos pobres em nutrientes, que são alimentos como fast food, doce, alimentos altamente ricos em gordura saturada, enfim. Quais foram as conclusões? Todos os grupos apresentaram melhora na dor, qualidade de vida e mudança nos padrões alimentares. Além disso, teve uma melhora nos quadros de interferência da dor em atividades diárias, que foram clinicamente significativos, né, nos 2 grupos que receberam a consulta nutricional. E o estudo piloto demonstrou os potenciais benefícios de intervenções dietéticas em pessoas portadoras de dor crônica. Para finalizar, eu trouxe aqui para vocês um esquema de como deve ser, então, atendido, visto, abordado paciente com dor crônica. Deve ser levado em consideração o biopsicossocial e o estilo de vida. Então, levar em consideração sempre as comorbidades, a utilização de medicação desses pacientes, cirurgias, a vida social, porque a gente sabe que a dor crônica tem uma interferência direta no isolamento, né, social, de lugares, de propósitos. A nutrição, priorizar a alimentação de alta qualidade, diminuição do uso de cigarro, cafeína, álcool. Atividade física, adaptar, logicamente, né, de acordo com as limitações, condição clínica de cada paciente, incentivar a atividade física, visto que ela tem esse importante papel na inflamação e na analgesia. E também promover hábitos saudáveis com relação ao sono desse paciente. Levar em consideração também a relação mente-corpo, os pensamentos, as emoções. Tudo isso está englobado pela questão do estado nutricional. A nutrição pode interferir em todos esses aspectos. Em relação às comorbidades, pode interferir na inflamação, na sensibilização central, que está diretamente relacionado com a dor que esse indivíduo vai sentir, com estresse oxidativo, interações medicamentosas. Também faltou aqui os efeitos adversos das medicações. Com relação à vida social, né, esse paciente que vai estar isolado de todos os aspectos sociais da alimentação, trabalhar esse quesito também. Com relação à mente, corpo, todos os pensamentos e emoções que estão relacionadas ao comportamento alimentar. Então, lá no início, quando eu citei a questão do paciente, sentir o conforto na alimentação ou não conseguir comer decorrente da dor que está sentindo, né? Então, isso pode levar a um quadro de depressão, pode levar a um sentimento de culpa após esses episódios de consumo excessivo, pode levar a um transtorno alimentar. Então, aqui também necessidade de ter uma equipe multidisciplinar.
Com relação à atividade física, a nutrição tem que entrar aqui cuidando do balanço energético, né? Levando em consideração qual atividade física, qual a frequência, qual a intensidade. E, logicamente, fechando tudo isso, a nutrição entra aqui como uma abordagem terapêutica, levando em consideração a dor e as comorbidades apresentadas por esse paciente. As conclusões desse seminário é que a redução da inflamação, né? A nutrição entra aqui por meio, visando a redução da inflamação por meio do aumento da quantidade, na variedade dessa alimentação, o aumento no consumo de ácidos graxos poliinsaturados, ômega 3, a prevenção da depressão, né? Deficiência de vitaminas, minerais, fitonutrientes, o consumo adequado de fibras e água, visando, né, a integridade dessa microbiota intestinal, da prevenção dessas alergias e intolerâncias alimentares, e também priorizando a redução do consumo de comidas ultraprocessadas, fast food, açúcar. A nutrição, ela é importante, então, no manejo da dor crônica. O consumo e a qualidade dessa alimentação, ela deve ser levada em consideração, já que tem uma influência direta. A demanda de nutrientes em pacientes com dor crônica é maior do que em indivíduos saudáveis e, por isso, focar na qualidade da alimentação desse indivíduo. As evidências que nós temos atualmente na literatura, elas são limitadas e heterogêneas. A relação entre nutrição e dor ainda é complexa. E a intervenção nutricional por profissionais nutricionistas nessa população, ela deve ser levada em consideração. Concluindo, é um momento, uma frasezinha clichê, que é um momento da lâmpada, né, que a gente, como se fosse uma descoberta, onde as pessoas estão aprendendo que há comida de verdade, né, e que isso não tem nada a ver com o peso, mas sim com a dor. Obrigada, gente. Era isso. Ótimo. Ótimo, Tainá. Se quiser tirar a projeção, a gente fica todo mundo conversando. Deixa um pouquinho a projeção. Quero voltar num gráfico ali. Só um pouquinho. Deu certo? Fala o gráfico dela, já identifica ali, Fran, tá projetada. Tá Tu chegou no final da apresentação, agora é só voltar. Qual seria o gráfico, prof? O da meta-análise. Da meta-análise? Vamos lá. Uhum. Vocês estão me escutando bem? Sim. Tá, é só aqui, parabéns, Thay, primeiro, tá? Apresentou super bem o seminário, apresentou os dados ali, a gente discutiu um pouquinho, né, ali durante a semana, esse gráfico da meta-análise, e é só para deixar, assim, saber até do pessoal se todo mundo consegue interpretar bem quando olha um gráfico de forest plot, como é esse daqui, porque já que a gente está trabalhando no laboratório com revisões sistemáticas e meta-análises, é importante a gente olhar para um gráfico desse e saber interpretar bem ele, né? Que, digamos, é o produto final lá da nossa meta-análise, conseguir chegar num gráfico desse. Aí, se o pessoal tiver tudo ok, aí é isso mesmo, tá? Não vou falar nada, senão eu gostaria de falar alguns detalhezinhos aqui, a Thay explicou o gráfico bem, mas só para a gente levar esse exemplo aqui para outras revisões, e não que a Thay não tenha explicado tudo aqui, né? Levar para entender de outras revisões que a gente for ler, tá? Não sei se o pessoal está habituado aí, né, a ler revisão sistemática. Eu não tô, não. Posso explicar, então, um pouquinho aqui? Até porque a gente sempre utiliza aquela pirâmide lá dos artigos e diz assim, que os artigos e revisão sistemática estão lá acima dos artigos dos ensaios clínicos controlados, randomizados, com um maior nível de evidência científica. Por que eles têm esse maior nível de evidência científica? Porque eles fazem uma síntese de vários artigos com o mesmo assunto, com o mesmo desfecho, isso é bem importante, né? O desfecho que a Thay colocou aqui, que era em relação à dor,
E aí ele faz uma comparação de um grupo tratado, e aí nesse caso aqui ele utiliza 4 tipos de tratamento. A gente consegue ver nessa segunda coluna. Vocês não conseguem ver o meu mouse aqui, né? Não, né? Não, tá. Mas olhando para essa figura aqui que está aqui, tem as colunas aqui. A primeira coluna é o nome dos estudos, a segunda coluna é o tratamento. Então a gente vê que ele utiliza 4 tipos de tratamento nesse estudo, né? Que é a dieta alterada, fasting therapy, a outra qual que é, tá? Que eu não tô conseguindo ler. Tá alteração de nutriente específico. Isso, e a de baixo? Suplementação. Suplementação. Então, 4 tipos de dieta. E cada uma comparando com um controle, né? Que aí o controle pode variar, pode ser um controle, ali ele utiliza dieta vegetariana, vegana, bababá, né? O controle é o controle qualquer do estudo. Aí agora aponta para o gráfico aqui da meta-análise, que tem a linha central, o 0, né? Essa linha aqui central, e aí valores negativos, e aí os valores negativos, eles, né? Aqui está escrito embaixo que está a favor do tratamento, e tudo que está positivo é a favor do controle. Então, se a gente for pegar estudo por estudo, a gente vai olhar assim. Então, pegamos o primeiro estudo lá em cima, aponta lá, tá aí para o primeiro estudinho. Esse estudo, ele é o primeiro estudo que está na lista aqui dela, né? E esse estudo, o resultado da comparação entre o grupo tratado com o tratamento do grupo controle, né? A diferença da média entre esses grupos com o intervalo de confiança. Então, a diferença da média é o quadradinho, intervalo de confiança é essa linha horizontal que passa no meio do quadradinho, né? Então, quanto maior esse intervalo de confiança, é porque está mais heterogêneo, né? Esses dados aí. Quanto mais pequenininho a linha central ali do meio do quadradinho, mais homogêneo, né? Então, a gente vê que esse primeiro estudo, ele, na verdade, ele foi a favor do controle, ou seja, ele não tem diferença significativa em relação à dieta ali alterada ou a dieta vegetariana, né? A primeira ali, né? Isso. Uhum. Então, e aí ele faz, aí beleza, esse artigo mostrou isso, mas aí o outro segundo tá no meio da linha, tá bem no meio do 0 ali. Todos os artigos que tocarem a linha central, tocarem aquele 0, também não demonstram diferença significativa. O que vai ser significativo, nesse caso aqui, é os que estão longe do 0, os que estão mais para cá. Então, o terceiro, quarto, quinto aqui, esses são significativos, são a favor do tratamento. Então, ou seja, mostram redução da dor, né? E aí, depois ele pega dentro daquele tipo de dieta ali, da dieta alternada, e faz uma comparação geral, que daí é o losango, sempre vai aparecer assim, como um losango, que a gente está vendo aqui, que, né, a Thay destacou esse primeiro losango aqui, e o losango reflete o tamanho do efeito. Qual o tamanho do efeito daquela dieta em comparação ao controle? E aí, se esse losango tocar a linha central também, tocar o 0, é porque não teve diferença estatística. E se ele ficar um pouquinho, às vezes, ali ele tá tocando ou não, tá? Ele tem, nesse caso, ele não tem tá diferença tocando, eu aqui, acho, né? Porque sim, é um P igual a 0,03. É porque é um círculo. Ele tá muito próximo, mas ele não tá tocando, tá? Ali no gráfico parece que ele tá tocando, mas provavelmente é o finalzinho ali dele, as extremidades dele não estão tocando. Mas já se a gente olhar o segundo losango, que é a segunda dieta, né, que é o fasting therapy, essa tá tocando a linha central. Então, essa não tem diferença. Então, é a sumarização ali dos 2 estudos que ele faz a meta-análise. E aí, uma outra questão. E assim vai, né? Ele vai colocando o losango para cada um dos estudos, sumarizando todos aqueles estudos ali. Se o losango tiver muito achatado, significa que o intervalo de confiança está maior. Então, né, se a gente olhar ali os artigos, reflete, na verdade, o losango achatado, o intervalo de confiança maior. Se o losango tiver mais curtinho e mais, né, gordinho, assim, significa que os estudos são mais homogêneos, o intervalo de confiança está menor. Outra coisa, ele utiliza quantos estudos no geral
nesse trabalho? São Muitos, 71, né? 71 na revisão e 23, se eu não me engano, na meta-análise. Tá, e por que ele utilizou, então, do 71 só 23? Que é o que vai acontecer nas nossas revisões aí, né, Thay? Isso. É que para meta-análise tem que ter, os grupos têm que ser comparáveis, né? Eles têm que se encaixar numa série de características, inclusive nas escalas que foram utilizadas, por isso que eu acho que ele padronizou só na VAS. E também com relação VAS, esse daqui? É só VAS, né? Esse daqui é só VAS, isso. Uhum. E com relação então, à intervenção também, né? Numa meta-análise, eu não vou conseguir colocar, por exemplo, um artigo que avalia a dor por VAS, outro por outra escala, outro por outra, misturar tudo e pegar os dados e querer fazer meta-análise. Tem que ter uma homogeneidade na ferramenta que eu estou utilizando para avaliar, né? Isso. Por isso que ele escolheu isso. Daí, passando para os nossos dados lá do laboratório, por exemplo, quando a gente faz uma revisão sistemática de dor, e a gente pega um estudo que avaliou dor por von Frey, o outro avaliou por placa quente, o outro por placa fria, o outro por dor espontânea, o outro não vai ter como colocar tudo numa meta-análise. Então, a gente tem que ter essa noção lá no final, né? Que a meta-análise os estudos mais homogêneos, que mais a gente consegue colocar dados juntos, porque é somar dado, né? Então, se a gente pegasse ali uma pergunta e somasse o N de um estudo, de outro, para fazer a meta-análise, né? Acho que é isso, tá? Obrigada pela explicação. No geral, tá? Nada, imagina. Tá bom, pessoal. Então vamos continuar aqui, vamos voltar aqui para o tema central e eu quero abrir a palavra para todos os alunos, né? Fiquem à vontade para indagar a Tainá a respeito do seminário como um todo. Tá? Bem à vontade. Pode abrir a câmera, abrir o áudio e falar. Pode tirar a projeção. Fazer uma pergunta, Tainá? Pode tirar a projeção, Tainá. Pode tirar a projeção? Pode. Pode falar, Ana. A Ana quer falar. Eu queria fazer uma pergunta ali com relação... Quando você está falando ali dos macronutrientes, apareceu o álcool no meio dos macronutrientes, né? E se a gente for pegar em termos de nutrição, os macronutrientes são carboidratos, lipídios e proteínas. E a gente sabe que a gente não tem recomendação nutricional para álcool, para consumo de álcool, né? Então, assim, eu fiquei na dúvida por que aparece o álcool como um macronutriente, né? Ali dentro dos macros, né? Porque os macros aí, proteína, lipídio, carboidrato, beleza. Agora, o álcool e a fibra, eles não são considerados macronutrientes. A gente sabe que na nutrição não temos recomendação para álcool e o álcool, muito pelo contrário, ele tem uma série de efeitos colaterais que interferem com muitas coisas. Então, isso que eu fiquei na dúvida, por que ele entrou aqui, tanto o álcool como a fibra, dentro dessa classificação aqui? Eu acho que foi a forma de eu me expressar ou falar, mas é que, na realidade, ele ficou aqui nessa segunda linha, né? Uma vírgula, macronutrientes, e aí já deveria ter englobado proteínas, lipídios, carboidratos. Eu acho que foi a forma de eu escrever. Deveria ter ficado macronutrientes, vírgula álcool, vírgula fibras. Né? Eu não sei se foi a hora que eu falei também. Daí deu entender que o álcool era um macronutriente e a fibra também, né? Que a gente sabe que a gente tem até uma discussão aqui, por exemplo, no sul do país, que eles queriam estabelecer uma recomendação diária de álcool, né? Pensando na questão do consumo do vinho, né? Mas que não foi porque ele não é considerado um nutriente, né? Sim. E uma outra coisa que eu estava pensando é com relação àquela fasting therapy, que um dos artigos apresenta, né? Se a gente for analisar do ponto de vista da nutrição, ele é totalmente... Ele não faz muito sentido o uso, porque ele não atende nem a necessidade basal do indivíduo, né? Porque quando a gente fala de necessidade basal, vai ficar em torno de 1.000 calorias para o organismo funcionar, né? Aí ele está trabalhando com uma dieta de 300 a 350. Se eu já estou alterando o metabolismo desse indivíduo para algo abaixo da necessidade dele, como que eu avalio a dor se eu não estou trabalhando com o indivíduo no organismo normal? Porque ele já está alterado por conta disso, né? Então, esse foi um que eu acho que não... assim, se a gente for pensar do ponto de vista da nutrição, ele não tem uma
não é validade, mas assim, ele já teria um viés, né? Sim, Na com questão certeza. E outra coisa também, quando ele coloca ali como a dieta mediterrânea, a vegetariana e a vegana como uma dieta geral. Na verdade, a dieta geral, ela não é vegana, nem vegetariana, nem mediterrânea, né? Eu sei que é uma classificação da revisão sistemática, mas aí se a gente for pensar que a gente quer avaliar a dor no indivíduo em geral, que é normal, que faz uma dieta, né? Aí a gente já tem uma diferença grande aí, porque o vegano ele não vai estar consumindo ômega 3. Nada de ômega 3, ele não vai consumir peixe. Então, se a gente está vendo que o ômega 3 tem um papel importante, essa dieta já está excluindo esse aspecto, né? Essa foi alguma coisa que eu fiquei assim, pensando, eu sei que foi uma revisão, mas aí a gente começa, como nutricionista, começa a pensar esses outros aspectos que eles colocaram tudo no mesmo bolo, só que, na verdade, são coisas totalmente diferentes. Uma dieta normal, do indivíduo normal, e essas especificidades, né? Sim. Que na realidade eu acho que foi uma questão de classificação mesmo, né? Porque a questão de ser vegana, vegetariana é um estilo, né, de alimentação. Não é, na realidade, não seria uma classificação, é um estilo de alimentação do indivíduo, né? E aí, e a questão aqui da fasting therapy, na realidade é bem isso que você disse. A gente, inclusive, como nutricionista, desencoraja esse tipo de dieta, né? Então, eu fui até pesquisar um pouco mais e de fato, essa dieta existe. E, e por isso que eles incluíram também na revisão. Obrigada pelas considerações, Ana. Eu que agradeço. É que, assim, na verdade, a gente começa a escutar, eu acho que a gente vai vendo várias coisas, né, que são importantes a gente estar discutindo, né, porque a gente sabe que tem um crescente aí das pessoas optarem por dietas veganas e vegetarianas, só que a gente tem várias coisas interferindo no meio. Quando a gente fala da dieta mediterrânea, por exemplo, a gente não pode dizer que no Brasil a gente faz dieta mediterrânea e que ela tem o mesmo efeito do que as pessoas que estão na Europa. Por quê? O tipo de alimentação é diferente, o estilo de vida é outro, né? E a qualidade dos alimentos são totalmente diferentes. Sim. O tipo de azeite que eles consomem. Então, aí, quando a gente faz essa análise, né? Se a gente trouxer para o Brasil, o aspecto da dieta vegetariana vai ser totalmente diferente, né? Sim. Mas obrigado pelo seminário, foi bem interessante. Até a qualidade das frutas, das verduras, dos legumes, a qualidade eu digo no conteúdo nutricional, né? O solo de lá é diferente. Isso que eu digo que quando a gente vai tratar de suplementação de ômega 3, é muito mais confiável a gente suplementar um ômega 3 em cápsulas de uma marca confiável do que a gente escrever, né, uma quantidade de, por exemplo, salmão por dia para um paciente que a gente sabe que talvez o ômega 3 que vai ter ali não é a quantidade de ômega 3 que a gente deveria ter, né? Os peixes, os salmões que são produzidos aqui no Brasil tem um conteúdo, né, de ômega 3 em cativeiro, com certeza. Então, a quantidade de ômega 3 que ele vai ter ali é completamente diferente do que deveria ter, de fato, né? Certo, pessoal. Mais alguém? Eu estava falando aqui com o microfone fechado. Certo? Então, pessoal, parabéns, Tainá, pelo seminário, né? Trouxe bastante coisa bem interessante. Acho que o que fica bem claro para a gente é o gap, né? Está faltando aí, tem pelo menos 10 anos de falta de bons estudos relacionando essa questão da dor e da nutrição. Então, eu acredito aí que é um campo bem interessante aí, fica deixa aí para a Ana, para a Fran, que estão aí, né, vendo já projetos também de doutorado nessa linha também. Eu acho que é bem promissor, né? Bem promissor fazer um estudo de qualidade, fazer um estudo que traga aí respostas, estudo clínico, né? Um estudo clínico que traga aí respostas bem, realmente respostas que dê para confiar, né?
estudos que ficam sempre concluem com um monte de dúvidas, né? Eu acho que o cenário já está bem limpo assim para poder fazer um desenho bem bom, né? Sobre realmente o que pode dar certo e mostrar isso efetivamente é o caminho, né? Eu falando sobre nutrição e dor, tem algumas coisas que a gente não pode deixar de falar. Eu acho que gostaria de destacar isso, porque também pelo nosso próprio laboratório, né, pela nossa tradição do laboratório, que vem estudando algumas coisas que fazem muito sentido e tem relação com isso, né? E isso eu gostaria de levantar, então, a questão da cafeína, tá? Então, a cafeína é algo que está aí, né? E agora, ainda mais nesse momento de pandemia, então muitas pessoas fazendo uso excessivo de cafeína, né? Para trabalhar e ficar em casa é muito mais fácil a gente estar usando. E a gente vê o problema que traz isso, né? Então, o nosso laboratório tem estudado o mecanismo de ação, tem vários trabalhos publicados com o mecanismo de ação da cafeína e até em alguns fármacos, mas mesmo no sistema biológico, mostrando que ela tem sim um efeito, que ela pode inclusive neutralizar o efeito de várias terapias, né? E nós também trabalhamos com terapias físicas, de terapia manual, mobilizações articulares, exercício físico, a gente sabe que pode então a cafeína neutralizar esse efeito, né? Então, ela age ali bloqueando os receptores para a adenosina, que a adenosina é um ligante endógeno que é liberado, ela vem principalmente a partir da degradação do ATP, e aí a adenosina então se liga no receptor A1 a nível periférico, também no receptor A2A a nível medular, e causa analgesia. Quando eu faço a ingestão de cafeína, dependendo da concentração dose que eu estou ingerindo, eu posso então bloquear esse efeito analgésico da adenosina, e eu então ter mais dor, sofrer de mais dor só pelo fato de estar fazendo essa ingestão da cafeína, né? A gente sempre destaca, às vezes essas pessoas vão para o consultório, vão ser atendidos com alguma terapia, como acupuntura também, né? Além de terapia manual e exercício físico, agora a liberação miofascial que a gente está estudando também, muito provavelmente deve liberar também a adenosina. Acaba então, às vezes esse uso antes, né, pré-a terapia pode bloquear esse efeito, tá? Então, a gente sabe que a adenosina ela pode ser liberada no nosso corpo, a pessoa não está nem em terapia, mas está ingerindo a cafeína, de estar bloqueando o receptor e a própria analgesia endógena já está prejudicada, né? A gente sabe que ela é um estimulante, né, justamente por isso, porque esses receptores são receptores inibitórios, então se inibe na periferia, inibe a dor, mas se inibe o nervoso central, inibe a inibição, e aí o cérebro fica mais excitado, né? Então, a cafeína, acho que é bem interessante essa questão, e como a Tainá trouxe ali. Então, assim, prática pra gente. Depois do meio-dia, já não toma mais café, né? Já para de tomar café para ter um sono bom, porque senão meu sono ele vai estar bem prejudicado, né? Então, tem pessoas que não tem problema, né? Eu mesmo, se eu estou à noite, eu tomo meia-noite, eu tomo cafeína, deito e durmo, né? Tomo café e deito e durmo. Mas depende da pessoa, a cafeína, a ingesta de cafeína pode estar prejudicando, e aquela cafeína ao longo do dia pode... Que os teus receptores já estão sensibilizados, né, Daniel? Os teus já não adianta a mesma dose. Então, é uma questão nutricional muito interessante, né? Muito importante nisso aí, né? E aí, então, a ideia ficou, né? O que a Tainá falou, ficou comer o quê? Eu tenho que saber o que eu estou comendo e quando comer, né? O que eu posso comer até meio-dia e à tarde ali já virar, né? Já pensando na noite e tal, já né? Ir lá à noite, não vou acordar meia-noite e comer uma feijoada, né? Só para dormir, para tentar, que não vai adiantar, e vai contar lá, né? 8.000 e poucos carneirinhos, estava contando o cara ali do desenho dela, né? Então, complica a minha noite. Então, é o que comer e quando, né? E eu também gostaria de lembrar aqui, trazer um estudo bem interessante que nós fizemos no laboratório, estudo clínico, né, que foi comemorado a 100ª dissertação do PPGCS, que foi a dissertação do cardiologista, né, Leandro Giacomello, que foi meu aluno de mestrado, e ele fez o cardiologista, ele tinha uma intervenção, que era uma palestra que ele dava como fazer, como que devem ser as dietas dos pacientes. Só fez essas intervenções a partir de palestras orientando as pessoas, né? Então, a gente tinha grupos que assistiam as palestras, outros não, e a gente tinha então um guia, né, do Ministério da Saúde para como preparar a alimentação, né? Então o uso de alimentação não processada, então mais verduras e essa alimentação, e né, em detrimento
alimentação processada. E nós avaliamos, então, dor, EVA, né, McGill, e nós vimos lá, então, alteração, né, de redução da dor desses pacientes que fizeram, então, essa intervenção, foi uma intervenção educativa, e esses pacientes lá, né, que tinham um certo grau de obesidade, não era obeso ainda, era pré-obeso ali, e eles, então, acabaram tendo redução da dor. A gente fez alguns mediadores, né, porque visto a questão, tinha um pouco de, então, um certo nível de gordura, obesidade, poderia ter, então, uma certa inflamação generalizada, sistêmica, né, aquela inflamação de baixo nível, e a gente acabou não identificando lá, né, as análises que a gente fez no soro, a gente acabou naquela população ali, até foi as análises que a professora Franciane fez para a gente, dosou, a gente não conseguiu encontrar. Mas é isso, então, a gente viu que realmente modificando essa alimentação, né, se teve lá uma redução da dor. Nosso próprio laboratório tem esse dado aí publicado como uma dissertação que está lá no Reúne, né? Então, essa questão da dieta aí que a gente tem feito também, acho que vem de encontro, né, com a fala da Tainá, e acho que realmente tem várias perguntas agora, tem vários estudos antigos, então acho que agora é a hora realmente, né, de estar indo para cima dessas questões aí da dieta, para a gente ter aí, né, vendo a dor, né, como algo multidimensional, multiprofissional, também no manejo do paciente com dor. Não, obrigada. Tá. Antes de finalizar as dúvidas aí, quer dizer, depois que finalizar as dúvidas, antes de finalizar o seminário, eu quero falar um pouquinho dos alunos novos, tá? Só para... Vou judiar um pouco de vocês, a Thay explicou que é tão importante a alimentação, tá todo mundo com fome já, né? Nós vamos dar 2 minutos para a professora Franciane, tá, pessoal? Então, só 2 minutos. Professora, só 2 minutinhos. Tá com a palavra, daqui o Zoom já vai cortar automático. Na verdade, a Bruna disse que tem uma dúvida. A Bruna disse que tem uma dúvida, quer perguntar antes, Bruna? Estão me escutando? Sim. Deixa eu ligar aqui mais de caráter geral, como a Ana também falou ali, daquela dieta com um pouco, né, que era apenas uma refeição, no caso, e que isso não era benéfico, né? E aí eu fiquei na dúvida, porque hoje é falado muito sobre o jejum intermitente e até os benefícios desse jejum. Então, não é nem específico do seminário, né, que eu gostei bastante, já parabéns novamente, mas para mim entender, porque eu não sou da área, se vocês podem falar alguma coisa nesse sentido. Deixa eu só complementar a fala da Bruna, né? Eu tenho assistido outras lives, inclusive o Afonso fez uma live sobre o jejum intermitente, mostrando vários benefícios também. Né? Eu não sou nutricionista, mas o que eu acho, né, o que fica para mim de coisa é assim, você tem uma dieta, quando você entra com jejum intermitente, né, você vem para já mais como uma terapia, mas não que isso aí vai ser jejum intermitente vai ser o teu dia a dia. Eu acredito que seja assim. Não sei, deixa eu a Ana, acho que possa complementar, né? Na verdade, assim, o que tem que se utilizar, o jejum intermitente, ele tem alguns benefícios para alguns grupos, mas ele tem que ser utilizado por um curto período de tempo, porque ele tem muitos efeitos colaterais. Ele tem muito efeito colateral, principalmente no humor dos indivíduos, eles ficam muitas vezes extremamente irritados, né? Então, assim, por isso tem alguns casos de jejum intermitente que eles trabalham mais, assim, pensando principalmente no período noturno, né, que a pessoa está mais tranquila, né, que ela não está interferindo tanto com as outras pessoas, né, porque tem alguns que é 12 horas, outros... Então, assim, tem vários modelos, mas o que tem mostrado alguns profissionais que trabalham com isso é de ser por curto período de tempo para ter uma ação específica e depois ele é suspenso. O que tem acontecido é que muita gente está utilizando isso como uma dieta constante. E aí você tem uma série de prejuízos também, porque você vai mobilizar os seus depósitos de gordura, no caso de jejum intermitente, vai ter um benefício? Vai, mas a longo prazo você vai ter uma mobilização de músculo para produzir energia quando você não tiver mais estoque de gordura. Se a pessoa faz isso, principalmente se ela não tiver um controle e um acompanhamento do profissional, ao invés de ela estar tendo o jejum como um benefício, ela vai ter isso como um malefício, que é, por exemplo, o caso das pessoas que têm dieta cetogênica para reduzir a epilepsia. Ela é benéfica, a quantidade de gordura que essa pessoa come é altíssima, mas tem um objetivo específico e isso vai ser utilizado muitas vezes a longo prazo. Agora, o jejum intermitente ele tem que ser utilizado por curtos períodos.
Entendi. Eu queria fazer uma Nem com a dieta- observação também. Não, é só que agora, por exemplo, que nem fazem aquela dieta da proteína quando querem emagrecer rapidamente, né? Aí comem uma grande quantidade de proteína num curto espaço de tempo, mas depois tem que retornar à dieta normal, que não passa a ser prejudicial, né? No caso da dieta da proteína, a gente tem um outro cuidado que a gente tem que ter. Se esse indivíduo ele tiver alguma predisposição a ter problemas renais, ele pode ter um problema renal, porque você tem uma sobrecarga do organismo gigantesca para a metabolização dos metabólitos provenientes da decomposição da proteína, né? Então, assim, todo tipo de dieta, hoje, o que a gente tem observado? O que o Daniel falou ali, o Guia Alimentar para a População Brasileira, que é um documento do Ministério da Saúde que fala sobre alimentação, ele está sendo utilizado no mundo todo, sendo recomendado, por quê? O que ele preconiza? O consumo de comida de verdade. O que é a comida de verdade? Consumir produtos frescos, não consumir produtos industrializados. Então, assim, você volta, né? Eles até chamam que a gente volta para a comida das nossas avós, que a gente não tinha o consumo de tantos alimentos. Então, ele tem um autor que fala, não consuma aquilo que sua avó não consumiria. Tá? Então, sua avó consumiria um milho enlatado? Você compra, por exemplo, o milho. Ele diz que é só milho, mas se você for ler o rótulo, o primeiro ingrediente do milho é açúcar. Eles têm colocado açúcar no milho de lata para que ele tenha sabor adocicado para agradar o paladar. Então, tudo isso, então você volta na questão de uma alimentação saudável. Eu queria só fazer uma observação com relação ao jejum intermitente que a Ana falou, né? E a questão do jejum intermitente, o que a gente vê muito também é as pessoas fazendo por conta própria, né? A gente sabe que esse tipo de dieta não é para toda a população. Tem pessoas diabéticas que fazem por conta própria o jejum intermitente, e a gente sabe que o jejum também ele tem diferentes protocolos, tem de 14, 16, 18, 20 horas, e isso é muito individual de cada pessoa, né? Vai levar em consideração N fatores. Por isso, deve ser prescrito por um profissional da área, né? Esse indivíduo ele a gente tem que observar como vai ser a questão como o organismo dele vai responder esse tipo de dieta. Então tem que ser adequado com a rotina dele, tem que ser em horários próprios para isso. E o que a gente vê é muita gente fazendo por conta própria esse tipo de dieta, que pode ser extremamente prejudicial. Né? Certo. Obrigada, meninas. Era isso. Beleza, pessoal. Posso fazer as apresentações, então? Então, Sim. assim, a gente teve, né, no início desse ano, a entrada da Franciele. Então, a Fran, você já conhece. Dá um tchauzinho aí, Fran. Né? A Fran já está acompanhando. Acho que muitos não conhecem pessoalmente ainda, né, a Fran. Tá? Então, a Fran é fisioterapeuta, aluna do mestrado, e entrou comigo esse semestre lá no início, né, em março. Aí agora, nesse último processo seletivo que a gente teve, entrou a Fernanda, né? A Fernanda tá ali também, dando um tchauzinho. A Fernanda também é fisioterapeuta, tá? A Fernanda é paranaense, né? Porque eu gosto de trabalhar com as paranaenses também. Né, Thay? A Fernanda é lá do lado, mora perto, quer dizer, veio, né, de uma cidade pertinho da minha, lá de Enéas Marques, né? Perto de Pato Branco. E vai trabalhar aí no grupo, então queria apresentar, né, para todo mundo conhecer, porque às vezes começa a participar do seminário assim, ninguém sabe de onde, né, de repente aparece lá no Lanex, ninguém sabe de onde que surgiu, né, esses alunos. Acho que a então é importante apresentar. A Fran tá aceitando os alunos lá perto da terra dela, daí no final do ano eles pegam uma van e vão tudo junto, né, para rachar gasolina, eu acho que isso aí é conflito de interesse. A Ana todo mundo já conhecia, né, a Ana já tava bem mais enturmada aí, já tá participando também dos seminários faz um tempo, né? Minha aluna do doutorado também. Aí a Natália, se quiser se apresentar, Natália, que não é minha aluna, mas também entrou agora e alguns outros conhecem, né? Tirei do mudo aqui. Então, meu nome é Natália, eu sou formada em Naturologia pela Unisul, fiz meu TCC no Lanex, sob orientação do professor Daniel. Meu mestrado também foi aí no PPG, sob orientação do professor Daniel. E aí agora eu entrei no doutorado e vou ter orientação da professora Ana Paula e do professor Daniel também. E é isso aí, eu acho. Bem, seja bem-vinda também, Natália, Obrigada. de novo, Natália. né? Eu lembro de você daquela época lá e agora retornando aí.
Obrigada. E aí também tem a Marina Corman, que está aqui embaixo, ela não está aparecendo, mas ela é uma aluna da medicina, que eu convidei ela para participar do seminário hoje, porque ela se interessou pelas pesquisas do laboratório, veio falar comigo e tal, então ela vai começar a participar dos seminários e no retorno, quem sabe, né, entrar aí para o laboratório para ser uma aluna de iniciação científica, né? Então, apresentando ali, deixa eu ver se eu esqueci de alguém. Acho que é isso, os novos, né? São esses. Viu? Acho que usei 2, 3 minutinhos. Certo, pessoal. Então, o próximo seminário de quem é? Alguém lembra? Não lembro. E a pessoa não deve estar aqui, né? Porque se é para a semana que vem e não sabe, Ela é meio... já respondeu, professora. A Fernanda respondeu aqui. Ah, Fernanda. A Fernanda é... Fernanda Tanaka. Certo. A Fernanda é minha aluna da Leide, né? Está no laboratório desenvolvendo as pesquisas dela no nosso laboratório. A Fernanda vai apresentar um trabalho sobre né, que vem de conta o trabalho dela, que é um trabalho é um artigo original, né, do modelo do CFA com eletroacupuntura, muito próximo do que ela faz, ela medindo a interleucina 10, né, e vendo o fenótipo de macrófago, M1, M2, e vendo citometria de fluxo, então dosando ali, ficou bem legal, neutrófilo e tal. Certo? Então vai ser bem legal, é um artigo original, diferente desses nossos trabalhos de revisão de um tema assim, mas é específico de uma metodologia que muitos utilizam no laboratório, né? Então, é de interesse de todos do laboratório e isso a gente vai discutir na semana que vem. Tá certo? Então, a Daiane está perguntando umas coisas ali para a Fran já responde. Eu vou encerrando aqui para nós irmos almoçar. Tá certo, pessoal? Prof, a live foi transmitida pelo Instagram do Lanex? Não foi porque minha internet, o meu Instagram toda a vida fica muito ruim. Então eu deixei direto aqui no Zoom, até que eu botei lá no coisa que ia ser só pelo Zoom. Eu vou gravar aqui agora e depois a gente vai ver se a gente joga no YouTube lá, de repente lá a gente faz aquele canal lá no YouTube que se a Ana puder passar as informações. Depois eu converso com a Daiana sobre a lista para incluir alguns alunos, tá? Perfeito. Ali na lista, a Ana acho que já estava inclusa, tá? Não. Tá, então eu vou... Tá, eu vou começar por ti, mas vai ser lá mais pra frente, tá? Quando ali tem um lugarzinho na lista. E aí eu converso com a Daiana para ver aonde que dá para encaixar ali. Depois a gente conversa. Eu vou encerrar aqui, porque depois a gente vai jogar isso no YouTube. Então, daí o resto a gente pode conversar no grupo do laboratório. Se precisar, assim, alguns detalhes que precisar serem ajustados. Tá bom, pessoal? Então... Obrigado pela presença. Aonde que você vai disponibilizar, Daniel, a gravação? No YouTube ou no meu Instagram, no Instagram do Lanex. Eu vou ver o que vai dar. Se colocasse no Drive, sabe aquele grupo de seminários que a gente tem no WhatsApp, lá que tem um Drive e que tem aquelas aulas que a gente deu? Se jogasse dentro daquele Drive, aí a gente disponibiliza o link para qualquer pessoa. Não, também, mas a gente quer jogar no YouTube para ficar lá para todo mundo ir assistindo a hora que quiser. Entendeu? Porque vai ficar mais... Tu quer Precisamos divulgar o negócio. Precisamos divulgar o laboratório, né? Se nós não mostrar, quem que é, vai? Os outros vão sair falando da gente sem a gente se mostrar. É verdade. Vou cobrar os meus direitos autorais. Tem que se amostrar, como dizem, né? Hein, Ana? Tô só puxando papo porque todo mundo já almoçou, né? Todo mundo fechado almoçaram agora. Eu não almocei ainda. Vamos almoçar, galera, que já tá... Tchau. Vai mudar Tchau, pessoal. Tchau. Obrigada. Tchau. Tchau.